presente em nosso coração. Amém? Mais uma vez é um motivo de alegria estarmos na casa do Senhor nesse primeiro dia da semana para louvar, agradecer o nome daquele que pode todas as coisas. Amém? Escola Bíblica Dominical, onde o crente deve estar todo domingo para aprender das grandezas das Escrituras. Avisos: Departamento de Missões, devemos contribuir com missões, primeiramente orando, ofertando, e está ali a cestinha voluntária, cestinha de amor, que os irmãos podem contribuir com alimentos. Pedidos de oração: em primeiro lugar, vamos orar pela aquisição de um terreno para a construção da igreja, os trabalhos na congregação de Aroeiras, na igreja de Livramento. Em terceiro, que almas sejam alcançadas para Cristo pelo mistério da igreja do Monte Santo. Em quarto, formação de líderes, devemos ter homens fortes, corajosos para a obra do Senhor. E em quinto, pela família, devemos orar pela família do pastor. Aniversariantes do mês: Renata, a esposa de Segundo. Dia 16, Manuel, que já passou, e agora dia 25, Betão. Estamos aqui um projeto, meus queridos, um propósito de fé. Contribua com essa obra, que é a questão da aquisição do prédio, falei anteriormente, prédio da igreja, que os irmãos possam ter esse propósito de fé. Contribua com essa obra. Você pode ajudar orando, pedindo para que o Senhor abençoe este projeto, também contribuindo com o valor que deseja, e contribuindo mensalmente com o valor de R$10 e compartilhando esse projeto com outras pessoas. Então, meus queridos, quem esteve ontem aqui, o pastor falou, e eu vou reforçar: temos um envelopezinho que fica ali na mesa, e os irmãos podem contribuir a partir de R$10, 10, 25 ou R$50, e também os irmãos possam colocar no coração para pegar esse envelopezinho e entregar os amigos, os parentes, para que também essas pessoas possam contribuir para termos essa meta de R$300 mil. Aos olhos humanos isso é muito, mas para Deus nada é impossível. Então vamos contribuir, meus queridos, para que a gente possamos ter o nosso próprio prédio, a nossa próprio terreno, para que possamos sair desse aluguel que é tão caro, que pode servir para outras coisas. E aqui está os dados de identificação, está aqui o QR Code, e também está aqui identificador IBR Monte Santo e a chave vinculada à chave Pix. Vamos ter um momento de oração. Convido aos queridos que podem ficar de pé. Vamos ter uma palavra de oração. Convido a irmã do Livramento que possa nos levar a Deus em oração por essa manhã de estudo da palavra do Senhor. Se a irmã quiser. Amém. Bom dia. Amém. Maravilhoso
saio daqui bem mesmo, Deus. E louvamos ao Senhor, Pai. Nos dá essa última Deus. E assim tudo entregamos em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Convido nesse momento, meu querido irmão Wilson, vamos ir de Jerusalém e vamos alegremente cantar o nosso Deus, o hino do cantor cristão 422.
convido nesse momento os irmãos a abrir as nossas Bíblias lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, vamos ler o versículo 1 ao 8. Meu querido irmão Edilson, para fazer essa leitura, então, depois da leitura, o irmão faz uma oração. Amém, irmão, graças a Deus. No capítulo 4, verso 1 ao 8, diz essa palavra do Senhor. Agora, pois, ó Israel, ouve o estatuto e os juízos que eu vos ensino para os cumprir, para que vivas e entreis, possuas a terra que o Senhor, Deus de nossos pais, nos dá. Nada acrescentareis. A palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que não guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram que o Senhor fez por causa de Baal, pois a todos os homens que seguiam a Baal, o Senhor vosso Deus consumiu o vosso meio. Porém, vós que permaneceste fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais o meio da terra e passais a possuir. Guardais, pois, e cumpri-los, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje nos propõe. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te render graças, Senhor, pela tua bondade e misericórdia para conosco, Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor, por estar aqui essa manhã. É um privilégio, Senhor, poder te louvar e ouvir a tua palavra e aprender de ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na compreensão da tua palavra. Nos ajuda a botar em prática a tua palavra. Pois só ouvir e praticar não tem valor nenhum, Senhor. Nos ajuda a estar sempre de ti, Senhor. Nós possamos ser luz nesse mundo de trevas. Nós possamos ser sal, sal para essa carne que apodrece pelo pecado, Senhor. Misericórdia de nós, nossos parentes. Também queremos te agradecer, Senhor, pedir a Jesus Cristo, Filho amado, para nos salvar, para pagar a nossa dívida naquele Calvário. Pedimos por aqueles que não conseguiram chegar aqui hoje do sábado discutivo. Visita, Senhor, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão sem força alguma, Senhor. Pedimos, Senhor, visita aqueles que estão doentes. Senhor, cure ao glória do teu nome. Abençoa essa igreja, abençoa os projetos dessa igreja. Que tudo que seja feito aqui seja para o glória do teu nome, Senhor. Que o teu nome seja sempre agradecido. Que o Senhor seja acima de todos os nomes aqui, sempre dessa igreja. Abençoa os pastores, os missionários que estão no campo e até o povo de Israel. Também perdoa nossas falhas, nosso pecado. E fala conosco um pouco mais por mim na tua palavra. É assim que oramos, cheio de gratidão
palavra de Deus nos diz lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 7, cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, não com necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Convide generoso, convide com êxito, convide os diáconos para recolhimento dos dízimos e das ofertas, sabendo que isso é um compromisso dos membros desta igreja. Vamos louvar.
Convido o Chico a levar Deus em oração pelos dízimos das ofertas. Bom dia, amada igreja. Bom dia. Estou de pé, gentileza. Porém, agradecer a Deus pelos dízimos. Oramos. Santíssimo Deus eterno, Pai, glorioso Deus, único e suficiente e eterno Deus. Abençoe os dízimos e ofertas depositadas na tua casa, Senhor. Que seja usado da melhor maneira possível o teu benefício. Glória estamos por todos. Em nome de Jesus. Amém. Felicidades, amados irmãos, soube a notícia ontem que vai ser uma menina, minha netinha. Amém. Primeiro, né? Primeiro. Uma menina. Eu queria um menino, mas Deus mandou uma menina, seja bem-vindo. Vai apanhar meninos um pouquinho só. Convido aos queridos que possam abrir as vossas Bíblias lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20. Vamos ler do versículo 17 ao 34. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, versículo 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoite e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com quem eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E disse-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com que eu batizo, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que queres que eu vos faça?
Disseram-lhes eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Amém? Nossa palavra de oração. Graças ao Senhor pela leitura lida nesse momento, que possamos guardar em nosso coração, que possamos praticar em nossas vidas, meu Deus, a tua vontade. Ó Senhor, nos constrange, meu Deus, muitas coisas de nossas vidas erradas, através da tua santa palavra, nos molda para que possamos a cada dia colocar a tua perfeição em prática. Sabemos que não somos perfeitos, mas que possamos colocar através da tua palavra e através dos teus ensinamentos a tua bondade em nossas vidas. Ó Senhor, guarda a tua palavra em nosso coração, não apenas sejamos ouvintes, que possamos, meu Deus, sair do conforto da mermice e nos coloca cada dia no confronto das mudanças em nossas vidas. Através do teu Santo Espírito, meu Deus, nos abençoa, nos constrange, nos fortalece para que sejamos crentes firmes, sempre olhando para o alvo. Nos ajuda, meu Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, que possamos praticar cada dia a tua palavra e que sejamos luz e sal desse mundo. Graças te damos por tudo, em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. As crianças podem sair para a escolinha com as professoras. E nesse momento convido o querido e amado pastor Esperito para trazer a mensagem, a palavra para essa manhã, para os nossos corações e nossas vidas. Bom dia, amados irmãos. Enquanto eu vou me organizando aqui nessa parte da projeção, só queria lembrar os amados nosso projeto. Lembrando os irmãos que o nosso projeto ele vai ter assim, várias abordagens, certo? E assim alguns irmãos vão querer receber um envelope, né, que é algo físico. Também tem a proposta do irmão Chico Francisco de entregar aos irmãos um carnê, né? Então, para alguns é melhor um carnê do que um envelope. E outros não gostam de papel nenhum, vão querer receber somente a mensagem lá mensalmente. E olha, chegou a data de você contribuir com o valor que você então se comprometeu. E aí pegará, copia a chave e faz o pix. E aí a gente tem mais prático assim, né? Então, se os irmãos tiverem mais ideias e meios de a gente propagar esse projeto, procure quem está à disposição de fazer isso. Lembrando para os irmãos que talvez não conhecem o projeto, nosso projeto tem em vista, o alvo é adquirirmos um terreno para a igreja. Saímos do aluguel, adquirimos um terreno, esse é o primeiro passo. E temos então esse projeto aí para os irmãos contribuírem mensalmente, não somente os irmãos, mas também é bom, se você tem em mente alguém que gosta de contribuir, que tem condição de contribuir, você levar para essa pessoa ou o carnê, ou o envelope, ou mandar mensagem pelo WhatsApp, porque eu vejo que é assim que iremos conseguir arrecadar esse valor. Se for somente a gente aqui na igreja, a gente não vai conseguir, certo? Mas se você começar a ver outros irmãos de outras igrejas, parentes que querem ajudar, lembrando que o valor mínimo, né, é R$10. Então, até aquela pessoa que não tem condição quase nenhuma, ele se importa, né? Eu vou ajudar com R$10. Né? Então, algumas pessoas querem se justificar pelas obras, né? E aí querem contribuir com R$10 ali para ajudar, ok? Lembrando também que essa parte dos valores, 10, 25, 50, é conforme a condição de cada um. Ninguém é obrigado a dar 50, não é a dar 25. Se você entende que tem condição de fazer, ou até dar mais do que isso, então teve
um irmão que já disse: olha, pastor, eu vou dar valor X, mais do que foi proposto, tá certo? Então você faça logo claramente, não vá se prejudicar pelo projeto. O projeto é para ser uma bênção para a igreja e não para você uma maldição na sua vida financeira, certo? Então o valor R$10, eu acho que esse valor dá para todo mundo contribuir e fazer parte, né? Isso é bom, quando faz parte. Porque aí, de repente, ele começa a compra o terreno, constrói e você não contribui com nenhum valor, que coisa triste, né? Então, se você contribuiu ali com R$10, pelo menos, né, aquele valorzinho, você vai dizer: eu fiz parte desse projeto e contribuir, né? Isso também envolve na parte da oração, né? Por que a gente ora uns pelos outros? Por que a gente ora? Porque é importante cada irmão orar pelas demandas que vai ter na igreja, porque você vai estar participando também ali do agir de Deus na vida daquele irmão, ou no propósito da vida daquele irmão, certo? Se você não orar, Deus vai agir, mas você não vai ter por que contribuir. Ok? Entenderam? Qualquer dúvida, me procure depois para falar sobre o projeto. Agora, o tema de hoje, irmãos. Lembrando, nós temos um estudo sequencial. Não é nada preparado, pensando assim: agora eu vou pegar no pé do irmão Edivan, agora eu vou pegar no pé do irmão Êxodo, da irmã Jordânia, né? Que ela nem sabia que ela estaria aqui hoje, certo? Então a leitura é sequencial, o estudo também é sequencial, e assim temos por tema hoje, nessa manhã, o final do capítulo 4, dos versos 6 ao verso 21, um texto bem extenso, mas lembrando que esse capítulo, do capítulo 1 ao 4, temos uma divisão, e um problema que estava ali a tratar-se era que na igreja de Corinto havia o partidarismo. Tinha irmãos que eram parceiros de Paulo, outros de Apolo, e outros de Cefas, e outros de Cristo, certo? E o apóstolo Paulo, ele gasta 4 capítulos para tentar inculcar na cabeça dos irmãos que a divisão que está tendo naquela igreja não é o que Deus quer. Então ele vai repetir a mesma ideia, às vezes somente acrescentando algo àquela ideia para tentar inculcar, né? Sabe o que é inculcar? Inculcar é você repetir de forma a colocar aquilo, fixar aquilo na mente daquela pessoa que você quer, então, convencer. Então, o apóstolo está fazendo isso. Então, por várias vezes, iremos retomar o argumento que ele usou anteriormente, porque ele está, de fato, usando mais uma vez aquele argumento. E aqui, irmãos, no capítulo 4, versos 6 a 21, temos um ponto interessante, que é a soberba. Então, ele vai mostrar que a soberba produz afastamento, produz isolamento, produz o que? Divisão na igreja. Então esse é o tema da mensagem de hoje. A soberba produz afastamento. Então aquela pessoa que se acha superior aos outros, que se acha acima dos outros, que se acha acima, né, dos demais, essa pessoa vai então se afastar, vai se isolar, pois ela tem uma visão errada de si mesma. Então vamos ver isso no texto. Então olhe para esse tema que foi proposto entre os irmãos e vamos olhar agora para o texto. Versos 6 a 21. Ok? Diz o texto: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. Pois que é que te faz sobressair? E que tens tu que não tinha recebido? E se o recebeste, porque te vanglorias como se por não tiveras recebido? Já estás fartos? Já estás ricos? Chegastes a reinar se nós, sim, tomara reinasse para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens.
Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. Nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Verso 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoeste-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel do Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbecerão, como se eu não tivesse de ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Quem preferis? Irei a vós outros com vara, ou com amor e espírito de... Amém? Amém. Eis o texto que vamos fazer uma breve oração. Pedimos ao Pai que você possa abrir nossa mente nessa manhã, para que possamos de fato entender a Tua palavra. E também, ó Pai, que possa ser nas Tuas mãos um instrumento que não venha a impedir ou atrapalhar o conhecer a palavra do Senhor para os irmãos. De fato, possa ser aqui em Tuas mãos um instrumento que vai trazer clareza e entendimento da palavra do Senhor. Essa é a nossa oração e esperamos no Senhor. Humildemente nós oramos. Amém. Amados, temos sempre que focar essa parte dos problemas aqui na igreja de Corinto, porque foi isso que despertou o apóstolo Paulo a escrever essa carta. Então, aqui, colocando os problemas junto com a ideia da soberba, que aparece aqui várias vezes, nós vimos a palavra sendo enfatizada na minha leitura. Então, percebe que a soberba tem os seus frutos. Os frutos são malignos. A soberba dessa igreja de Corinto produziu, primeiramente, o culto à personalidade. E não é isso que a divisão é? A divisão não é um aspecto da soberba, porque eu vou dizer assim: olha, eu faço parte do melhor grupo, eu estou com a verdade, eu estou no partido certo, e assim eu desprezo os demais irmãos, desprezo as demais opiniões. Então perceba que a soberba leva a isso, a divisão. Isso também faz parte do modo de viver do mundo. O mundo ele é por si só soberbo. Então nós temos aí gladiadores, né? Os debates aí de Campina Grande. Quem são os gladiadores? São aqueles que estão ali do lado de um e de outro. Então teve ali uma confusão, um debate que teve em Campina Grande, onde ali os opositores, né, começaram a brigar, realmente gritar, puxar e bater. Por que isso se deu? Na soberba. Olha, eu estou certo, eu sou do lado de fulaninho, meu lado é o melhor, e não há outro como o meu lado. E o outro disse a mesma coisa: não, o seu lado é inferior ao meu lado, você está errado. E assim a soberba leva ao culto, ok? As pessoas. Lembra que tudo pertence na igreja a quem? Quem é que comanda a igreja? É o pastor. O pastor, ele tem a função de liderar a igreja, mas quem comanda a igreja, quem dá o crescimento é quem? O Senhor. Então o apóstolo Paulo vai mostrar: olha, eu não sou soberbo, eu estou na posição de serviço, eu sou aqui o menor dentre vós. Por que vocês estão me adorando? Me colocando como se fosse alguém
como se fosse o próprio Deus. O que eu falo, vocês atendem como completa verdade. Ok? Também um outro fruto da soberba é o culto à sabedoria humana. Então, a pessoa que é letrada, que tem um doutorado, não é? Que tem um PhD, e esse PhD vem da sabedoria humana, essa pessoa, às vezes, pelo conhecimento que ela tem, ela se acha o quê? Supera. Quem é você para me questionar? Então, se você for fazer um curso aí superior e pegar um professor que é doutor, quando você questionar o seu professor, ele pode dizer isso para você: olha, quem é você? O que você tem, né, de formação? Quem é você para dizer que eu estou errado ou que eu falei errado? Então, os irmãos lá de Coríntios passaram a achar que as filosofias que estavam lá na cidade de Corinto era algo que deveria ser admirado, deveria ser buscado. E assim, por buscar o que os homens produzem em sua sabedoria, passaram a se ensoberbecer em detrimento da palavra de Deus. Então a soberba produziu vários problemas naquela igreja. Não somente a divisão, mas também outros problemas da igreja que nós vamos ver mais na frente, né? Capítulo 5 para frente começa a parte mais polêmica ainda, certo? Se os irmãos viram aqui polêmica, capítulo 1 a 4, capítulo 5 começa as coisas mais práticas. Aí vocês vão ver como a soberba então produziu ali uma posição, né, de fazer o que eles achavam por certo, ao invés de fazer o que Deus determina em sua palavra. Então a soberba leva a um comportamento, a uma conduta, onde nós passamos a fazer o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós achamos que é certo, ao invés de fazer o que Deus, o quê? A pessoa soberba, ele se acha numa posição tão superior que tudo que ele pensa, tudo que ele faz, não tem como se corrigir. E quando a palavra de Deus vem para confrontá-lo, ele vai dizer: não, eu já estou dotado de sabedoria, de conhecimento. Quem é Deus para me corrigir? Então a vida dele consiste em fazer tudo conforme o seu desejo, a sua vontade, a sua experiência, ao invés de se remeter à palavra de quem? De Deus. Então aqui temos um problema, soberba. Temos aqui também a nossa mensagem central. Obrigado, Sérgio. Estou já ficando sem voz. Então a soberba, essa terceira lição central do nosso texto. A soberba afasta o crente dos instrumentos de Deus, que Deus usa para nos trazer uma conduta de crescimento e santidade, uma conduta moralmente melhor a cada instante. A pessoa soberba não consegue então ser confrontada, corrigida e ensinada, porque a soberba afasta os instrumentos que Deus tem para nos tornar pessoas o quê? Amadurecidas. Entende? Então essa é a lição. Se você tem seu coração soberba, você vai afastar o que Deus tem para usar, para moldar a sua vida. Certo? Então, primeiro, o que Deus usa para nos moldar, que a soberba afasta? Primeiro, a soberba afasta o homem da verdade bíblica. Então, o homem soberbo não vai dar ouvido à verdade, o quê? Bíblica. Veja só o texto. Explicar o texto aqui ponto a ponto. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa. Estamos falando o seguinte aqui, olha, o que eu falei até agora para vocês, colocando como uma ilustração, né, entre mim e Apolo, eu fiz isso para ensinar algo a vocês. E o que eu fiz foi para dizer a vocês o seguinte: não ultrapasseis o que está, o quê? Escrito. E essa frase, não ultrapasseis o que está escrito, refere-se não somente à palavra de Deus, não é? Ao ler de forma assim rápida, nós pensamos, e os irmãos aqui em Corinto estavam, ao invés de usar o que Deus ensina, estavam fazendo algo acima da palavra de Deus. E a sabedoria do homem, né? Para aparecer aqui mais uma vez.
Mas esse não está escrito, vai dizer alguns teólogos, que havia já ali um estatuto na igreja de Corinto. Já imaginou? A igreja primitiva. Então Paulo fundou aquela igreja e antes de sair deixou um estatuto. Então o pecado aqui dos coríntios era não somente desobedecer a Deus, a sua palavra, mas desobedecer também o estatuto. Interessante isso, né? Agora o estatuto está acima da palavra de Deus? O estatuto ele é passivo de correção, de melhoramentos, não é? A cada tempo. Então não há nenhum estatuto da igreja que é perfeito. Acima do estatuto está a palavra de Deus. Mas a pessoa que se comprometeu em ser membro, ele falou o seguinte: olha, eu vou seguir as normas, o padrão que o estatuto então defende. Certo? Já seria então um pecado muito maior, não somente desobedecer a Deus, mas também desobedecer o compromisso que você disse: olha, eu vou seguir as normas da igreja. Entende? A fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. Então, o pecado aqui que ele vai destacar é que certamente o apóstolo Paulo colocou ali no estatuto que o centro da igreja é quem? Cristo. Não as pessoas. As pessoas são servos, estão ali para fazer o que Deus determina. E infelizmente esses irmãos passaram a colocar as pessoas no centro da igreja e quebraram então o Antigo Testamento, que mostra que Deus é o centro, e quebraram também o estatuto. Entende isso? Versículo 7. Ele vai mudar aqui um pouco o tom, né? Pois quem é que te faz sobressair? Ou em outras versões, não é? O que te faz ser superior? Então, sobressair é isso. Então, aqui vai dizer alguns teólogos que aqui a questão é essa. Olha, são 3 perguntas aqui no versículo 7. A primeira é: quem te considera superior? E a resposta é: o mundo. O mundo se acha superior por se ensoberbecer e tomar um partido por um e desprezar o outro. Então, a primeira pergunta, a resposta é essa. Olha, vocês estão tendo sucesso, vocês são letrados conforme o mundo, mas conforme o Senhor, vocês ainda são o quê? Crianças. São crianças, né? Veja só a segunda pergunta: e que tens tu que não tens recebido? Então, se você tem algum dom, alguma facilidade de falar, de se comunicar, se você tem o dom de falar em línguas, que aqui existia, se você tem o dom de interpretar, quem foi que deu esse dom? De onde veio esse dom? De onde veio? Foi porque você foi para o mundo e estudou muito, de repente chegou a esse patamar? E a outra pergunta então vai responder: e se o recebestes, por que te vanglorias? Como se o não tiveras recebido. Olha, vocês têm dons. Quem deu foi quem? Foi Paulo? Foi Apolo? Foi o que os homens produzem com sabedoria? Não, quem deu foi quem? Deus. E por que vocês acham que o que Deus lhe deu é um instrumento para você se vangloriar e dizer: olha, eu sou melhor nisso? Mas se foi Deus que deu a você, se não é algo natural, é algo que você recebe pela graça de Deus. Então perceba, amados irmãos, aqui claramente essa ideia se repetindo. O homem soberbo que se acha superior, ele se afasta do quê? Da verdade. Se afasta da verdade do Senhor. Segue aqui então algumas considerações. Podemos perceber então nessa primeira porção algumas características do homem soberbo. Pastor, será que eu sou soberbo? Será que eu sou uma pessoa orgulhosa? Então o texto vai então mostrar para a gente algumas características do homem soberbo. Então, primeiro, o soberbo despreza os outros grupos. Então, o soberbo, ele não suporta
qualquer tipo de opinião diferente da sua. Esse é o soberbo. Ele não consegue ver alguém que não pensa como ele pensa. Ele está sempre ali tentando destruir os seus opositores. Esse é o soberbo. Por isso que ele vai criar divisão na igreja. Porque ele diz assim: não, eu estou certo, eu estou com a verdade, eu sei, eu sinto que eu estou certo. Eu não tenho nenhum respaldo bíblico aqui, mas eu sei, eu sinto. Como é que pode um negócio desse? Como é que é essa? Mas o homem humilde, ele vai sujeitar ao quê? A palavra. Na palavra, ele vai exortar o irmão. Na palavra, ele vai viver a sua vida. Certo? Outra característica do homem soberbo: ele não ouve a palavra de Deus. Ele está na igreja não para aprender humildemente e receber a palavra como se fosse no seu coração um local fértil para que a palavra venha, faça morada e dê frutos. Não, ele está aqui. Olha, eu já sei mais do que o pastor. Qualquer irmão que for pregar aqui, meu amigo, esse irmão não sabe nada não. Vou nem para o culto hoje, porque esse irmão é um inteligente, né? Não sabe nada. Não é letrado. Não tem ponto para falar. Né? Fala coisa simples. Eu sei tudo isso já. Então, vou estar ouvindo. Enquanto ele prega, eu ficar aqui anotando, vendo outras coisas. Porque eu já sei de. Eu sou. Terceira característica que eu estou dizendo. Então, o homem soberbo, ele constrói barreiras para a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, nunca ache que você está no patamar a qual a palavra de Deus não vai lhe corrigir, lhe admoestar, lhe ensinar. Nunca ache isso. Então, o normal da gente é chegar no culto e ser confrontado pela palavra. Isso é normal. E o homem soberbo, ele vai começar a criar barreiras, né? Ele vai perceber a palavra de Deus chegando nele, aquela seta chegando para corrigir ele, ele vai. Não é comigo. Não, ou eu sou um caso especial. Né? Eu adulterei, eu estou com outra mulher, mas eu sou um caso que especial. Deus está me dizendo, me confortando. E eu sei que eu estou no caminho certo. Eu estou o quê? A barreira. Então, o homem soberbo, ele vai construir barreiras, né? Ele vai, quando alguém me repreender, ele vai, olha, a barreira aqui, olha aqui, cuidado, né? Estou aqui protegido. Quem é você, né? Para falar. Quarta característica, o homem soberbo, ele não tolera que ninguém lhe corrija. Então, ele foge da coisa, né? Ele se esconde. Ele não quer, ele foge de qualquer tipo de correção. Então, ele não veio ao culto no domingo passado, no próximo domingo, ele vai querer chegar assim, e que o pastor, será que o pastor está por aí? Ele vai querer fugir assim, porque o pastor pode chegar e não, você que fala do senhor domingo passado. Mas não quer ser corrigido, não quer nenhum tipo de correção, porque ele é soberbo, ele se acha superior. Já o crente unido, ele vai chegar, pastor, me perdoe, não é? Mas eu não tive no domingo passado, aconteceu tal coisa, e assim eu não pude chegar e tudo mais. Soberbo não, soberbo ele vai se escapar, né? O pastor está ali, tem outros irmãos que tem o dom também de exaltação, né? Ele vai fugir dessas pessoas, para não ter que prestar contas a ninguém, porque eu sou autossuficiente. Quem é que pode me corrigir? Eu, sendo a quarta pessoa da Trindade, né? Nem existe, né? Trindade é simples. Segundo ponto, a soberba produz também um afastamento da visão correta de si mesmo. A pessoa soberba não consegue enxergar o seu erro, as suas falhas. Por que não consegue enxergar?
Porque ele se sente autossuficiente, ele se sente já alguém que está acima de tudo e de todos, ele sabe mais do que todos. Então, ninguém está pronto para me corrigir e ele também não tem nada para melhorar. Ele já é o bambam. Então veja o texto, né? Já estás fartos, já estás ricos, chegastes a reinar sem nós. Então perceba aqui o tom de ironia. Né? A gente acha que ironia é algo que não cabe ao crente, mas cabe sim, certo? Mas irmãos. Então pode ser palhaço, ou ter brincadeiras, né, de cunho imoral. Mas a ironia faz parte. Paulo foi aqui irônico. Ele vai dizer, olha, já estás fartos, já estás ricos, chegaste a reinar sem nós. Eu pergunto, será que é exatamente isso que aqueles irmãos estavam vivendo? Será que eles já de fato estavam ricos, fartos, estavam já reinando? Qual a resposta? Claro que não, porque o apóstolo Paulo vai mostrar várias vezes que essa igreja é problemática. Então esses irmãos não são fartos, não são ricos, nem estão reinando. Eles são o contrário disso. Eles são o quê? Pobres. Eles não estão ainda supridos em suas necessidades. Eles não estão reinando ainda. Então temos aqui a ironia do apóstolo Paulo. Olha, vocês não enxergam quem vocês são. Conforme o mundo, vocês se olham como pessoas fartas, ricas, que estão reinando. Mas conforme a palavra de Deus, vocês não são o que vocês pensam que são. Vocês têm sucesso conforme o padrão deste mundo, mas conforme o padrão de Deus, vocês não são pessoas de sucesso. Aí vai dizer, tomara reinasses para que também nós viéssemos reinar convosco. Versículo 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Olha, vocês estão reinando, vocês estão fartos, ricos. Mas nós, quem? Os apóstolos. Parece que Deus nos colocou em último lugar. Como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Então, olha, vocês estão muitas vezes também colocando a gente como sendo o líder do seu partido, mas a nossa realidade nós conhecemos. Nós não somos soberbos. Nós, os apóstolos, estamos em último lugar. Somos como pessoas que foram condenadas à morte, não é? E assim servimos como espetáculo ao mundo. Então é o que lembra a ideia lá de Roma, né? Você lembra daquela ideia do Coliseu? E ali tinha a chamada espetáculo, né? Então entravam pessoas lá para lutar contra feras, contra outros gladiadores. Então me invoca essa ideia. Olha, nós somos como aquelas pessoas que estão entrando ali, que estão condenadas à morte, não é? Estão ali para lutar, para morrer. E quando nós entramos lá, as pessoas ficam rindo da gente, ficam brincando com a gente. Nós somos o quê? Nada. Essa é a visão que nós temos de nós mesmos. Nós não somos, os apóstolos, nós somos o quê? Nada. Somos espetáculos para o mundo. Mas vocês acham que são o quê? Ricos? Fartos. Vocês estão enganados. A soberba de vocês levou vocês a não compreender quem vocês são, nem quem nós somos. Vocês colocam a gente como deuses, mas nós somos nada. Se colocam vocês como pessoas ricas e fartas, mas vocês não são nada. Versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. No versículo 10 ele fala o seguinte: olha, nós somos loucos por causa de Cristo, porque eles são vistos como loucos para o mundo, e assim também por muitos irmãos. Por que vocês nos veem como loucos? Por quê? Porque nós estamos falando de Cristo. Tudo que nós falamos é Cristo, Ele e a sua obra. Então nós falamos para vocês como se tivesse somente o conhecimento de Cristo e não tivesse mais nenhum tipo de conhecimento fora Cristo. Então, por isso que vocês nos acham que nós somos loucos. Por isso que nos acham como fôssemos pessoas loucas. Porque tudo que nós temos de sabedoria é Cristo, sua pessoa e sua obra.
Não temos mais nada. Mas vocês são sábios em Cristo. O que significa? Vocês têm a sabedoria da palavra de Deus, mas preferem usar a sabedoria produzida pelos homens. Nós somos loucos por falar de Cristo, somente de Cristo, e vocês são sábios. Você disse para mim, olha, você disse para Paulo e para mim, Paulo, olha, Paulo e Apolo, vocês precisam estudar mais, né? Vocês precisam se preparar melhor. Vocês precisam do conhecimento que nós temos. Você tem que estudar mais. Você só prega a palavra, só fala da palavra, tudo é palavra, mas a vida não sabe disso, a vida tem mais coisas. E na verdade, o mundo vai ensinar tantas coisas que temos que usar na igreja. Nós fracos e vós o quê? Fortes. Vós nobres e nós desprezados. Então percebam mais irmãos que a soberba produz um afastamento do instrumento de Deus, né? E corrigir a você. Você começa a ver a si mesmo como sendo superior e não consegue então enxergar a sua própria condição. Você se vê como sábio, como forte e nobre. E o mundo vê você assim. Você tem um sucesso no elogio do mundo. Olha que crente amadurecido, né? Olha que crente maravilhoso, né? Tem um conhecimento bíblico e mais tem um conhecimento bíblico. Verso 11. Até a presente hora, então aquele invoca, olha, o que eu vou dizer daqui para frente, não são coisas distantes da gente, mas coisas assim que fazem parte do nosso dia a dia. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez. Perceba aqui, irmãos, que aqui está praticamente uma afronta à teologia da prosperidade de hoje. Porque vai dizer, quem pensa na prosperidade como sendo de fato uma teologia, olha, venha para a igreja, porque você vai ter saciado tudo que você tem. Então, se você está com fome, está sem dinheiro, está sem roupa, está sem... Venha para a igreja que você vai ter o quê? Tudo isso saciado. O apóstolo Paulo vai dizer, sendo o apóstolo Paulo um dos maiores apóstolos, ele vai dizer, olha, a minha caminhada tem o quê? Fome, sede e dor. Muitas vezes não tenho o que comer, muitas vezes não tenho o que beber, muitas vezes não tenho uma roupa adequada, passo frio, muitas vezes. Então, não há promessa nenhuma na Bíblia que um crente ele vai prosperar. Há promessa para Israel se for obediente. Cristo prosperou? Não. Os apóstolos prosperaram? Aqui, Paulo. Veja só o que vai dizer. Eu passei fome, passei sede, eu passei o quê? Necessidade. E mais, vai continuar. E somos esbofeteados, semelhante a Cristo. E não temos morada certa. Também não tem nem a segurança de estar no local e ficar ali com estabilidade. Porque a qualquer momento nós podemos viajar, e esse trabalho de Paulo, né? Era um missionário também. Então ele não tem morada certa. Nem isso ele tem. Então ele não é como nada. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Aqui ele vai enfatizar também que para o grego, o trabalho braçal era um trabalho inferior. O grego via quem é a elite, quem é que de fato é alguém de sucesso, é alguém que trabalha com a gente. Quem trabalha com as mãos é inferior. Então Paulo vai dizer, olha, nós somos inferiores. Viu? Paulo trabalha muitas vezes construindo tendas com as próprias mãos. E vai dizer, quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, história de Deus. E o que me impressiona é que tem crente que é elogiado pelo mundo, que é colocado como sendo alguém sábio. E Paulo, sendo o mais sábio entre nós, que ele sofreu do mundo.
que ele sofreu de mudar aqui, conforme o texto? Ele foi injuriado. Ele tem que. Ele foi perseguido, suportou a perseguição. Ele foi caluniado, coisa que é difícil de nós lidarmos, né? Uma mentira, inventada. Nós procuramos o quê? Retaliação ou conciliação? Ele vai dizer, nós temos sido considerados como pessoas que são tristes. Então Paulo passava, e os sábios ali na Corinto diziam, olha ali, alguém que não tem nenhum tipo de conhecimento. Olha lá o lixo, a escola. Porque ele não fala como nós falamos. Ele não pensa como nós pensamos. Ele não tem o conhecimento elevado que nós temos. Eis a escola de Deus. São limitados. Tudo é Cristo. Tudo é obra de Cristo. Tudo é... São limitados. Não tem sabedoria. São pessoas burras. Lixo. E aqui nós temos algo considerado, segundo ponto. O que a soberba produz? Primeiro, visão errada de si. O soberbo não consegue enxergar quem de fato ele é. Ele se acha algo que não condiz com a realidade. Então esse é o soberbo. Ele consegue enxergar suas falhas, seus problemas. Ele tem que aprender, ele tem que crescer, ele tem que amadurecer. Ele consegue ver isso. Ele acha que sabe tudo. Sabe mais do que todo mundo. Também a soberba produz uma visão errada dos outros, certo? Então aqui temos irmãos colocando Paulo, Apolo e Pedro como sendo pessoas que de fato não são, colocando Paulo e Apolo em autoestima, como se fossem deuses, mas de fato Paulo e Apolo, conforme ele vai dizer aqui, nós somos como um lixo do mundo, como escória de todos, somos injuriados, sofremos, padecemos, passamos fome, sede e nudez. Então vocês não conseguem enxergar nem quem vocês são, nem quem nós somos. Terceiro, vai dizer que a soberba produz uma visão de si de alto nível. O soberbo, ele nunca vai ter uma posição de si sendo uma pessoa inferior. Ele vai achar sempre sendo uma pessoa o quê? Superior. Eu sou a pessoa certa. Eu tenho aqui a ideia certa. Eu sei quais são os problemas da igreja e como resolver. Eu sei. O pastor não sabe, alguns irmãos não sabem, mas eu sei como resolver os problemas da igreja. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, conforme eu sei, conforme o meu jeito, conforme a minha visão do mundo. Vai dar certo. O crente, ele humilde, ele reconhece. E o maior problema da igreja é quem? Os homens alcançaram a maior estatura de vida espiritual. Quanto mais eles cresciam,